Meu nome é Camille, tenho 19 anos, curso zootecnia na Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá. Hoje eu vim falar um pouco sobre o que é processamento RNA e quais são os processamentos. O RNA, ele é um ácido ribonucleico, onde há uma cadeia de nucleotídeos. Cada cadeia de nucleotídeos possui um grupo de fosfato, açúcar e bases nitrogenadas. O açúcar ele é constituído pela ribose e suas bases nitrogenadas são uracila, citosina, adenina e guanina. Aqui podemos ver a cadeia de citosina, a cadeia de guanina, adenina e uracila. Ele é essencial, para a síntese de proteínas. Ele funciona como intermediador capaz de expressar as informações do DNA. Aqui está a diferença do DNA e o RNA, suas composições. Aqui está o grupo, a cadeia, de ribose, onde é o açúcar do RNA. A ribose a gente pode se identificar pela hidroxila, na cadeia da ribose. E aqui é a cadeia de DNA. E podemos observar que há um elemento hidrogênio, certo? Então aqui na ribose a gente tem uma hidroxila e no DNA a gente tem o hidrogênio. Então, no hidrogênio, a cadeia é a dixorribose do DNA e a ribose, que é o açúcar do DNA, do RNA. Aqui está a estrutura do RNA. Como podemos ver, aqui está o grupo de fosfato, o açúcar, aqui é a hidroxila, que a gente pode olhar e já saber que é um açúcar, a ribose. Aqui a citosina, guanina, adenina e uracila. São constituídos 3 processamentos de RNA. O primeiro é o processamento RNA mensageiro. O segundo é o processamento de RNA ribossômico. E o terceiro é o processamento de RNA transportador. O processo RNA mensageiro, ele ocorre de 3 modificações nos eucariotos, que são seres vivos como nós. É o capeamento 5' a poliadenilação 3' e o splice. Primeiramente, a gente costuma perguntar por que fazer esses 3 tipos de modificações no RNA mensageiro para que ocorra a formação de proteína. Então, o que acontece? O RNA ele está dentro do núcleo, e ele precisa sair para fora do núcleo, que é onde é citoplasma, para que ocorra a tradução e ocorra a tradução da proteína. Bom, aqui a gente pode ver, está o núcleo, aqui ocorre a transcrição do RNA, então é por isso que ocorre esses 3 processamentos, 3 modificações no RNA mensageiro, e ele sai do núcleo para que ocorra a tradução da proteína. Bom, o capeamento 5', também chamado como 5-cap, é um processo muito importante para o reconhecimento do RNA como RNA mensageiro, pois nós temos vários tipos de RNA. E com isso, quando ele não é reconhecido como RNA mensageiro, eles são degradados.
Então, essa é a importância de o RNA ser identificado como RNA mensageiro. No capeamento 5' ele é adicionado uma guanina metilada na região 5'. Aqui está um pouquinho sobre o mecanismo, né, da adição da guanina metilada. Como podemos ver, aqui está a guanina metilada. E aqui ela está sendo ligada à região 5'. Aqui ela já está totalmente ligada na cadeia. Aqui são as bases nitrogenadas, aqui são a guanina metilada, aqui é a guanina e CH3, que é o metil. Bom, a cauda poli-A é outra modificação exclusiva no mensageiro que acontece no final da transcrição, né? E como podemos ver, aqui o RNA polimerase, ele começa a transcrever da região 5'. Então aqui ele começa a transcrever, até aqui. Nesse aqui é o final do gene. E a partir daí o RNA polimerase, ele continua transcrevendo até chegar no sinal. E esse sinal é que o RNA polimerase ele vai parar de transcrever. Bom, o RNA polimerase, ele é uma enzima onde ele auxilia na catalisação da síntese do RNA. Bom, aqui eu vou mostrar um pouquinho do vídeo, como funciona esta modificações. Before mRNA used by ribosomes are the addition of a methylated polymerase, Aqui tá a cleavage polimerase, factors, os fatores de clivagem and poly-A e polymerase. a poly-A polimerase. Processing of Bom, aí mRNA o begins RNA with transcription. polimerase está sendo transcrito. Soon after RNA polymerase begins transcription, a methylated cap is added to the 5' E end. aí é adicionado a guanina metilada. Transcription then continues to completion. E aí ele está sendo transcrito. Following completion, RNA polymerase releases the capped strand of pre-mRNA. E aqui é o final, aqui nessa parte lilás, aqui para o gene. Aqui é o final do gene. E mesmo assim podemos ver agora que o RNA polimerase ele vai continuar transcrevendo. Specific nucleotide sequences in the mRNA are bound by cleavage factors. E aí ocorre a clivagem, o fator de clivagem nesta região. The 3' end of the mRNA is next moved into the correct configuration for cleavage. Stabilizing factors are then added to the complex. Poly-A polymerase now binds to the mRNA and cleaves the 3' end. The complex begins to dissociate and the cleaved 3' end quickly degrades. Poly-A polymerase now synthesizes the polyadenylated tail by adding adenine residues to the cleavage site. Additional proteins then bind to the tail, increasing the rate at which it grows. When the tail reaches its full length, the poly-A polymerase is signaled to stop adding residues, and the polyadenylation process is completed. The processed mRNA is now ready to undergo splicing in preparation for translation. Aqui vamos falar da terceira modificação, que é o splicing. Bom, o splicing é um processo feito para retirar do RNA mensageiro regiões internas que são os introns, né? O RNA mensageiro, eles são divididos em duas regiões, onde são os exons e os introns.
Os exons são informações codificantes e os intros não são informações codificantes. E é por isso que ocorre a clivagem, né, onde são retiradas regiões dos introns. Aqui podemos ver aqui é o intron, né, e os exons e os introns. Os introns são as partes internas e os exons as partes externas. E com isso, como os introns não têm informações codificantes, que elas não têm informações para que ocorra a formação de proteínas, elas são cortadas a parte interna daqui. Então podemos perceber que aqui estão os exons, introns, e com o processo spliceosomo, né, que é o que retira os introns, vai cortar aqui e vai deixar somente os exons. Então aqui está pronta, aqui é um RNA mensageiro maduro. Ele está pronto para a próxima etapa. Bom, aqui está a sequência, né, dos eventos splicing. Como podemos ver, aqui é o reconhecimento do sítio 5' né, por uracila 1 e a ramificação de uracila 2, né. Aqui o complexo, né, formado por uracila 6, 4 e 5, que se liga nos introns, né, aqui os introns. E uracila 6, ele reconhece a mesma sequência da uracila 1, aqui, e se desloca para o dos spliceosomo, que é onde ocorre o recorte dos introns. Aqui a reorganização do spliceosomo, né? Uracila 4, ela se desliga, né, daqui desse conjunto, e uracila 6 e uracila 2, eles se aproximam, né, e se interagem, que como podemos ver, eles se ligam, né? É a formação de sítio ativo para transesterificação. E aqui ocorre a cátese mediana por RNA. O splice alternativo é para percebermos que há várias sequências para que ocorra, né, a tradução das proteínas. Bom, aqui está os exons do DNA e aqui os exons do RNA. Como podemos perceber, não temos os introns, porque eles foram retirados pelo processo de spliceosomo. Então aqui, ó, o RNA mensageiro, ele vai transcrever, né, os exons. Então, da maneira que o RNA mensageiro vai transcrever, ele transcreve de várias formas para que ocorra a tradução de proteínas diferentes. Então, aqui podemos ver exon 1, exon 2, exon 3, exon 4 e exon 5. E aqui ocorreu a tradução da proteína A. Aqui já está diferente, pois não tem o exon 3. Então, 1, 2, 4 e 5 ocorreu outra tradução de outra proteína. E aqui também não tem os exon 4 e ocorreu outro tipo de proteína. Então, essas combinações geram diversas proteínas. Aqui está um pouco sobre um vídeo sobre como ocorre o splicing. The two exons that surround an intron
are not directly joined to one another in a single step. Instead, a two-step reaction occurs in which the intron is first detached from exon 1, freeing this exon to react with exon 2. Both of these reaction steps are transesterifications in which a single phosphodiester bond between two nucleotides is broken and replaced with an energetically equivalent phosphodiester bond without net input of energy. Bom, alguns fatores, né, que é importante mencionar é que o tecido nervoso ele é caracterizado pela maior diversidade dos eventos do spliciosomo alternativo, né? Ele também contribui para as características específicas da função do cérebro humano e também está associado a diversas doenças genéticas hereditárias. Bom, o processo RNA ribossômico são estruturas ribonucleoproteínas, né, presentes no citoplasma das células eucariontes e procariontes, né, que atuam na síntese de proteína. Bom, tem modificações depois da transcrição, tanto nos eucariontes, que são os nossos seres vivos, e quanto no procariontes, que são as bactérias. No procariontes, existem 3 tipos de RNA ribossômico, né, que são chamados de pré-RNA 30S, onde são o RNA 16S, o RNA 23S e o RNA 5S. E nos eucariontes, que são os nossos seres vivos, ocorrem 4 tipos de RNA ribossômica, né, que são chamados de pré-RNA ribossômico 45S. Que é o RNA 18S. O S ele é classificado como um sedimento, né, o tamanho. E aqui está o RNA 28S e o RNA 5S. Esses 3, a RNA polimerase é responsável, né, por transcrever o RNA ribossomal 45S. E esse daqui, o RNA 5S, e a RNA polimerase 3, que é responsável por transcrever apenas esse RNA ribossômico. Aqui está os eucariotos, né, seres vivos. Há 3 tipos de RNA polimerase, né, que são denominados como polimerase 1, 2 e 3, né, são responsáveis pela transcrição específica do gene. E aqui está o processamento de como funciona. Aqui está o RNA 18S, aqui o RNA ribossômico 5,8S e aqui o RNA ribossômico 18S. Bom, as polimerases do RNA, né, são enzimas que catalisam a síntese da RNA, e isso é denominada como transcrição. Bom, aqui o processamento de RNA transportador, né? Esse processamento ele sofre diversas modificações químicas e tem o papel de levar o aminoácido, né, até o ribossomo, onde é feita a proteína. Então, cada aminoácido tem um RNA específico, né, esse sistema para garantir que o aminoácido não seja trocado. E com isso, o RNA transportador ele carrega o aminoácido até a região 3' formam um arranjo tridimensionais, né, o dobramento para que ocorra a tradução da proteína. E cada aminoácido tem uma enzima diferente. Para cada aminoácido há uma enzima diferente. Aqui a gente pode ver um processo onde aqui nessa região 3' é onde é adicionado o aminoácido, né? E aqui é um anticódon. Então, à medida que o anticódon está transcrita, vamos supor guanina, citosina e adenina, aqui vai adicionar um aminoácido
para que ocorra a formação da proteína. Aqui é o arranjo tridimensional, né? Para que possa formar a proteína. Aqui a gente vai ver um pouquinho como é feito esses processamentos até que ocorra a formação da proteína. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo, até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Bom, uma curiosidade é: qual RNA é produzido nos eucariontes? Qual é o mais produzido em nós, seres vivos? E eu posso te dizer que o RNA mais produzido nos eucariontes são o RNA ribossômico. Bom, o RNA ribossômico, né, ele é um componente estrutural do ribossomo. Tanto em células eucariontes como em células procariontes, e são processadas, né, após a sua transcrição. A sua função é levar a cadeia de aminoácido do RNA mensageiro e o RNA transportador para o ribossomo, como aqui na imagem podemos ver que eles passou pelo RNA mensageiro, e aqui é o RNA transportador com a cadeia de aminoácidos indo para dentro do ribossomo. A doença genética ela pode ser causada pela diferença da sequência de nucleotídeos numa parte do DNA, né? E ela altera a estrutura de uma proteína e causam anomalias tanto fisiológicas quanto anatômicas. Geralmente essas doenças elas são constatadas como raras e também tem um diagnóstico de incuráveis, né? Elas são doenças incuráveis e são doenças raras. Bom, ocorre 2 tipos de doenças, né, causadas pelas alterações da estrutura de proteínas, que é a doença monogenética, né, e a poligênica, e que essas doenças genéticas que tem essa alteração que atinge a sequência do nucleotídeo, né, e acaba causando anomalias. Bom,
As principais doenças genéticas são albinismo, anemia falciforme, daltonismo, distrofia muscular do Duchenne, doença de Tay-Sachs, doença de Wilson, fibrose cística, hemacromatose, hemofilia e síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Turner e síndrome de X frágil. Aqui são duas doenças genéticas que são conhecidas aqui no Brasil, como o daltonismo e o síndrome de Down. Aqui está a síndrome. Essa é a síndrome de X fácil, né? Onde o cromossomo é frágil. Aqui é um cromossomo normal e aqui é o cromossomo frágil, e acaba ocorrendo essa mudança na fisionomia da pessoa, onde as orelhas são grandes e as testas também. E aqui, que conforme a criança vai crescendo, a sua coluna vertebral, ela começa a envergar e a pessoa pode ficar com essa estrutura de corpo, né? Diferente, e também causando até deficiência na hora de andar. Isso a gente vê que são doenças, né, hereditárias, genéticas, que são tanto anatômica quanto fisiológica, né? Por exemplo, nesse tipo de doença, a doença ela é anomalia fisiológica, né? E aqui a anomalia anatômica, onde ocorre a destruição do onde é destruído a célula nervosa, né? E aqui também é tanto fisiológica, a anomalia é tanto fisiológica quanto anatômica. E aqui também é anomalia fisiológica. Obrigado pela atenção. Espero que possa ter contribuído para o entendimento dos processos do RNA. Muito obrigada e até a próxima.